Bem-vindos a mais um Porque Eu Faço o que Eu Faço. Hoje, diretamente de Gravataí, onde começou. E a ideia desse episódio é falar um pouco de como está sendo o nosso processo, nossa adaptação, como é que está o nosso projeto, algumas parcerias que estamos fazendo, alguns parceiros que querem entrar também, mostrar o caminho de como isso vai se dar. Antes de a gente começar, a gente gostaria que todos seguissem a gente nas plataformas, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, por favor. E sem mais, vou passar aqui para os guris também trocar uma ideia. A ideia hoje é bem um bate-papo mesmo, conversar. O André deu o nome de prestação de contas. Então a gente veio para prestar contas do que está acontecendo, como é que foi a nossa jornada até aqui. Este é o episódio 9 e a gente decidiu fazer o 9, que é o 9 de goleador, é o 9 do centroavante. É o 9 que a gente queria deixar aí para mostrar esse legado. Boa noite, Alisson. Boa noite, Giovanni. Então, como o Alisson falou, a ideia então é a gente fazer uma prestação de conta inicial para os nossos seguidores e também apresentar, assim, já a gente deixou, Alisson, a questão do start, né? Então a gente está desenvolvendo junto, amadurecendo junto, né? O Giovanni vai falar depois, mas o Giovanni é o nosso técnico, nosso diretor, e fica nos bastidores, mais nos bastidores, nos suportando, a gente está um pouco mais à frente. Então a ideia é a gente fazer esse bate-papo, a gente também apresentar um pouco mais do projeto, porque talvez daqui para frente a gente vai ter menos tempo para poder fazer esse tipo de trabalho agora, né? Nessa primeira temporada de estar falando das nossas dificuldades, enfim, falar um pouquinho do que aconteceu até agora, esse 9º episódio. E eu acredito que vai ser bem gostoso estar aqui. Vamos tentar ser rápido para que todos possam absorver rapidamente a ideia. Certo. O Giovanni também trocar uma palavrinha. Então, boa noite. Agora, primeira vez como parte da equipe na frente das câmeras. Fui o primeiro convidado teste, né, para ver se ia dar certo as questões do making off ali, como é que funcionaria a mesa de som. E aí, depois disso, a gente entendeu que fazia sentido eu compor a equipe numa parte mais técnica. Não gosto de ficar falando muito, não gosto muito de ficar na frente das câmeras, assim. Mas eu acho que é isso, a gente vai conversando conforme for desenrolando, né? Mas quem responde no Instagram sou eu, tá, gente? Muito bem. Então, antes da gente pegar o fio da meada, né? Então, o Giovanni ele comentou que é o primeiro episódio dele assim à frente da equipe também. Então, a gente decidiu fazer um braço da empresa Ecosystem. Então, é uma empresa que nós somos sócios, e também o Vitinho, que deve estar em casa essa hora nos acompanhando, não pôde estar aqui. Mas a gente decidiu montar o nosso profissão.exe, que é o nome do canal, um braço da nossa empresa também. Então a gente vem na empresa fazem 3 anos aí à frente da empresa. O André entrou um pouquinho depois, mas ele conhece bem a nossa metodologia. Ele está aqui justamente por esse motivo. E a gente decidiu fazer então um braço, né? A gente pensou em fazer coisas separadas e depois a gente pensou em fazer um braço. Então o Giovanni sempre esteve junto com a gente, inclusive era o nosso primeiro convidado. Inclusive já tínhamos pessoas que já meio agendada, mas a gente não, vamos esperar pelo Giovanni que ele vai ser o primeiro, porque era uma ideia já disso, de alguém que conhece de tecnologia, que entende, podia dar um feedback, um subsídio pra gente. Foi a primeira pessoa que disse, não, quem sabe você faz assim, faz desse jeito. No início ele não conseguia estar tão presente, porque, enfim, tem que modelar a agenda, né? Não é uma coisa simples, e agora ele está conseguindo. Isso é uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar também, sobre as nossas agendas. Sempre que vier um convidado, a gente tem que organizar nós 3 e mais do convidado, né? Tem mais isso. Mas vou deixar o pessoal falar um pouquinho aí também, os dois. E daí a gente vai conversando mais sobre, tá? Mas a gente queria agradecer muito a todos que estiveram até agora, né, com a gente. Todos os convidados, todos que estão seguindo no Instagram, todos que estão no YouTube. A gente gostaria que vocês compartilhassem com os familiares de vocês, que colocassem na TV para olhar, tá? Porque gera uma discussão legal, né? Porque eu faço o que eu faço, gerou, né, pelo menos nos meus familiares ali que eu acompanho, uma discussão, assim. Então, por exemplo, agora o episódio do Barão que a gente fez, eles assistiram, eu tava lá na casa da minha mãe, arrumando uns negócios lá e tal, no carro, e eu vi eles ouvindo e depois eles discutindo, como é que eu não sabia que esse cara tinha um projeto social aqui na banda e tal, que é bem pertinho da casa onde a minha mãe reside.
Então, era para isso. A ideia do podcast era isso. E quando eu tava lá dentro do carro limpando, era isso que a gente queria. E que legal que deu certo. Então, compartilhem, botem na TV, botem no volume alto, né? Porque no início a gente estava com dificuldade de manter o som de qualidade e tal. Então, esse espaço que está aqui é um espaço que a gente também está desenvolvendo novo. E é um episódio sem roteiro, né? Só para constar. Por favor, André, fala um pouquinho aí de como está sendo para ti. Na verdade, assim, desde o início, quando a gente se uniu para fazer isso aí, foi aquela coisa, cara, tá onde? Vamos gravar? Vamos gravar. E sem recurso, a gente correndo atrás, um doando o monitor, né, um convidado, os microfones, enfim. Então é um trabalho... Não, e assim, é um trabalho a muitas mãos, né? Não é solo, não é só o Alisson, não é só o André, não é só o Giovanni, são várias pessoas, são a família apoiando, que a gente tem que sair para ir atrás, divulgar a proposta do trabalho que está tomando vulto. Assim, a gente tem um público mais ou menos com uma idade já pré-estabelecida, já estão no mercado de trabalho. E são pessoas também, Giovanni, a gente vê, Alisson, e a gente conversa, enfim, que tem um senso crítico, entendeu? A gente também não quer qualquer seguidor. A gente quer um seguidor que agregue, que nem tu falou há pouco, que ele possa sentar e despertar ele para alguma coisa, entendeu? Para que ele possa dizer, pô, aprendi uma palavra nova com esse convidado. Pô, não, eu discordo desse cara. Então, ter esse debate crítico, entendeu? Então, a gente está indo para o nono, construindo o nono episódio. A gente já fez em alguns lugares. E isso, para mim, eu nunca tive a oportunidade. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então, tu ter a desenvoltura de câmera, de voz, de posicionamento. Imagina, a gente vem de outra realidade. A gente está se construindo nisso aqui, né? Então, eu fico super feliz, assim, inclusive com a crítica, porque é através da crítica que a gente vai melhorar, entendeu? Porque a gente tem discernimento, a gente não é profissional nisso aqui ainda, mas seremos em breve, eu tenho certeza disso, porque a gente pensa, né? Então, a gente traz bagagem de outras caminhadas profissionais que a gente pode agregar aqui também, né? E o programa está tomando vulto, como eu falei anteriormente. Cada profissional que vem aqui, eu tenho certeza, que nem o Joel Base falou, né? Tragam pessoas que queiram estar com vocês. Porque quando as pessoas vêm aqui, elas vêm para deixar um legado, para deixar algo para as pessoas, entendeu? Porque é a imagem dela, é o currículo dela, né? É a classe que ela defende naquele momento aqui, porque a evidência não é o Giovanni, o André ou o Alisson. Quem acompanha o canal já sabe que a gente deixa a pessoa falar, né? Por vezes parece até, hein, Giovanni? Parece que fica uma coisa assim, um monólogo. Porque ele fica falando e a gente instiga ele com algumas perguntas abertas ali para que ele possa justamente falar, porque talvez aquela dúvida naquele momento é daquela pessoa que está lá, aquela pessoa que sonha em ser um psicólogo, em ser um engenheiro, enfim. Então a ideia do programa é muito assim. E a gente está nesse momento atual de formatação, que é a construção de um norte, também com materiais, né, que a gente vem comprando, enfim, doações, espaços, né, que não é fácil. Isso não é fácil, porque não tem recurso ainda, né, em breve teremos, né, mas é tudo muito na raça. Né. Então, que nem tu falou há pouco, unir a agenda não é fácil. Todo mundo aqui tem as suas demandas, mas isso também é o gostoso, né, Giovanni? Porque, veja bem, o público que a gente quer é a nossa realidade, é um espelho, a gente faz um espelhamento com o nosso público, né, Alisson? O que a gente estava falando, enquanto tu estava falando, eu estava lembrando do episódio das meninas ali do marketing, né? Quando tu se vê naquele projeto, tu se vê naquele conteúdo, a tendência é que tu compre o barulho, tu compre aquela ideia, né? Então é bem isso, é que nem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é o trabalhador, é a pessoa que tá... É o super-herói legal, que é o super-herói que é a realidade do povo, assim, né? Que tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo as fotografias dele, né? Lá pro jornal, enfim, é uma coisa assim, uma mística legal, assim. Então tá sendo bem bacana. O que a gente tá tendo de aprendizado é incrível, assim. Então desde o primeiro episódio, né? Então quando o Giovanni veio a primeira vez, lá ele falou, deu algumas dicas pra gente, a gente tentou resolver no primeiro para pro segundo e ficou não pior, né? Mas
perdeu um pouco de qualidade por exemplo, ali. Perdeu um pouco de qualidade até de áudio do primeiro pro segundo episódio, sendo que a gente teria que ter melhorado, tal. Só que é aquilo, a gente não tem braço, a gente tem que estar correndo atrás da máquina, né? Mas tá sendo bem legal, assim. Então, os feedbacks, a gente teve feedbacks bem positivos e a gente teve bastante crítica também em relação a áudio, principalmente, a espaço e tudo mais. E a gente está se moldando. Então, a gente pede paciência, a gente está se moldando, a gente está criando uma coisa nova. Mas assim, a gente sabe que estamos no caminho. Pelos feedbacks, depois o André vai falar um pouquinho também sobre os feedbacks, porque é quem está mais na rua, assim, quem está mais antenado nisso, porque a gente tem os feedbacks do digital, né? Então eu tenho os feedbacks do digital, que são bons, mas tem muita gente que, melhora isso, melhora aquilo, e a gente está correndo atrás de fazer e eu acho que está sendo bem legal. Eu acho que é muito legal porque o nome do programa, ou do produto em si, é o Profissão Executável. Então é isso, a gente está executando algo que é novo para nós três. Então a gente está se moldando. O Alisson, recentemente, ele fez um post no LinkedIn falando que ele não se enxergava como comunicador, até esse momento que ele agora está sendo um comunicador. E eu era uma pessoa que eu sempre, em todas as minhas experiências profissionais, eu sempre trabalhei falando. Até hoje, em sala de aula, falando o tempo todo. Então, eu estou tendo a minha primeira experiência profissional de observação e análise. Então, onde eu fico quieto durante 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, norteando, observando, escutando e sempre sinalizando em silêncio. Então, é um aprendizado novo para todos. O André, que é o mais experiente de nós dois aqui, que tem uma bagagem gigantesca, enfim, que agrega... Nossa, o programa carrega basicamente com a experiência dele. Pegando o ponto que o Giovanni está falando, aqui experiência zero. É o cuidado, é isso aí. Sim, mas eu digo o seguinte, não me via também fazendo isso, porque é algo novo, mas eu sou um privilegiado porque eu tenho amigos testados, eu sempre gosto de falar isso, que trabalham com isso, né? E me incentivaram, né? Tanto o Giovanni e o Alisson, vamos e tal, vai ser legal. E eu tô passando a gostar e quebrando o paradigma, para ver que nem a questão, se a gente for falar sobre etarismo, que eu, nessa altura do campeonato, eu não posso fazer tal coisa. Por que eu não posso fazer tal coisa? Eu acho que eu posso fazer e agregar. E eu acho que é por isso também que o podcast, ele já, no seu início, já tinha essa ideia. A ideia do podcast, inicialmente, ela surge com o Alisson conversando com o André. E aí eu entro de gaiato, assim. Eu falei, eu quero estar junto. De algum jeito eu quero estar junto. E eu não quero aparecer na câmera, eu quero ficar atrás. A gente até brincou, não nessa situação, não foi nessa situação em si, mas a gente já fez alguns investimentos, eu e o Giovanni, e a gente falava assim, cara, eu não vou ser o quinto Beatle, eu vou botar, eu vou ir junto. Eu não posso, não me permito ser o quinto Beatle, eu vou estar junto. Porque aquilo, de se algum der jeito, errado, deu errado junto, mas se der certo, vai dar certo, vai dar junto. E a gente, e logo quando começou, aí eu entrei na equipe e aí a gente começou a adequar o primeiro episódio que eu participei como produtor. Eu estraguei o áudio do episódio sem querer. Verdade. Um episódio incrível com o Daniel Alejandro, cara incrível, venezuelano, mora no Brasil. Sugiro que vocês assistam. Não consegui dormir nesse dia, ele mandava uma mensagem 2h30 da manhã dizendo que estava tentando editar. E eu passei o final de semana todo editando, eu tomei uma chamada em casa porque foram 3 dias direto tentando arrumar o áudio, consegui consertar ele de maneira paliativa ali, mas decente, entre aspas, assim, mas consegui também desenvolver uma skill de edição de áudio profissional, porque fui obrigado a fazer um intensivão ali, um masterclass no final de semana. Desculpa. E isso, enfim, até cheguei a perder o fio, porque isso foi muito marcante. Que foi o primeiro episódio que eu participei e ele deu errado, mas a gente fez dar certo. E nesse dia o Gil tinha um compromisso, que agora não lembro o que era. E a gente, não, então vamos fazer e tal. E a gente quis fazer um pouco rápido o setup, montar as coisas um pouco rápido para poder rodar, porque seria um episódio ao vivo, inclusive. Né? Seria às 19h, atrasou um pouco ali e tal. E foi ao vivo. E foi ao vivo. E foi bem legal porque é isso, entendeu? É no ao vivo e tal. Daí a gente decidiu também fazer gravado. A partir desse episódio, a gente pensou em fazer gravado, porque daí o Ju começou a ir atrás de informações sobre áudio. E depois que ele vai pro YouTube, para ele descarregar de novo pro PC, eu não consigo algumas coisas de áudio que quando eu tenho nativo, né? A qualidade ela diminui um pouco. A gente não consegue, por exemplo, uma questão técnica assim, é a faixa de áudio.
Depois que ele sobe para o YouTube, as faixas de áudio elas se mesclam e a gente não consegue mais editar individualmente. Então, por exemplo, se dá um problema no microfone, no outro microfone, numa pós-produção a gente consegue ajustar. Depois disso a gente não consegue mais. E aí, depois desse problema resolvido, que a gente conseguiu dar uma aliviada, assim, falei para ele, cara, isso deveria ser um produto da Ecosystec. Porque a Ecosystec é uma empresa de educação. É o que a gente trabalha, é o que a gente respira todos os dias. E o Profissão Executável é isso, é educação, tanto dos profissionais que já são formados na área, que vêm aqui, que com a sua generosidade cede o seu tempo para vir conversar conosco, tanto da gente que está também aprendendo algo novo, quanto de pessoas que já estão na área ou querem mudar, ou assistem pela curiosidade, ou às vezes até de jovens que não sabem muito bem o que fazer. Porque, como falei aquele no episódio sobre etarismo, agora com inteligência artificial tem muita gente perdida, tem muita gente com medo, e é importante, eu acho, também a gente ser essa referência, e, perdão, da arrogância, assim, mas de fato eu acho que é uma referência sobre a profissão. Ela funciona dessa maneira. Uma profissão ela é feita por humanos, de pessoas para pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente só vai construir no dia a dia e melhorando 1% a cada episódio, sabe? Eu falei demais já. Perfeito. Então, a ideia do podcast ele sempre foi ser uma coisa itinerante, né? Importante a gente botar esse ponto, que era sempre ser uma coisa itinerante. Ia ser uma coisa, um produto que a gente ia deixar mais a pessoa, o convidado, mais à vontade de falar do que a gente falar. A ideia sempre foi essa. Então, a gente recebeu até algumas críticas em relação a isso. Vocês perdem o fio da meada. E eu levei um pouco pro coração, mas eu agradeci bastante essa pessoa que falou, inclusive, vai estar assistindo com certeza, ele vai estar aqui também, porque na hora eu pensei, mas eu tô deixando, eu tô seguindo o meu plano junto com os guris, que é deixar o pessoal falar. Então a gente começou a estruturar melhor, tal, as perguntas, tentar conduzir melhor algumas coisas, né, e tal, mas a gente não perdeu a essência de deixar falar. Então essa é a essência, essa é a essência principal, a gente não vai abrir mão. Mas de fato, a gente conseguiu achar meios, estamos conseguindo achar meios de modelar essa conversa para também não se perder, né? Então está sendo bem legal. Para mim está sendo um desafio bem interessante. E agora temos um estúdio. E temos um estúdio, né? Então a ideia, era isso que eu estava falando, sobre ser itinerante. Então a gente pensou, mas minimamente em algum lugar essa pessoa não vai poder atender. Então, por exemplo, a gente vamos fazer, na verdade, uma entrevista com um psicólogo. A ideia era fazer, de repente, no próprio consultório dessa pessoa, mas aí tem questão de agenda, tem uma série de coisas que talvez não seja possível. Então, como é que a gente vai atender alguém? Até achava legal fazer no quintal de casa, é uma coisa que eu gosto bastante particularmente, e a gente recebeu feedbacks positivos também, que é um cenário legal, mas a gente pensou, tem que dar um mínimo de conforto assim, para quem vir sentir mais à vontade, mais tranquilo de falar, né, com um áudio melhor, uma captação de som, uma iluminação melhor. Então a gente pensou, vamos fazer um estúdio. Então hoje está sendo a inauguração do nosso estúdio, ainda não está 100%, tem bastante coisa a melhorar, mas a gente já consegue ter uma TV, consegue ter uma captação de áudio, acredito que um pouco melhor, a gente vai ver a resolução daqui a pouquinho, a princípio está um pouco melhor, né? E é isso, também já falei demais, fala um pouco, André. Não, a pegada do programa é essa, é levar um conteúdo, né, que nem o Giovanni falou, a Ecosystec, ela é uma empresa de educação, meio ambiente, enfim, palestras, consultorias, enfim. E esse produto aqui, ele vem ao encontro, né, daquilo que, ao meu ver, né, com a bagagem que eu tenho da indústria, eu vou falar pela indústria, acaba não chegando a quem tem que chegar de forma direta e espontânea, escutando dos profissionais, porque às vezes tu estar numa empresa, lotado numa empresa, não significa que tu conheça o processo de ponta a ponta. Às vezes tu faz somente a tua operação, mas tu não conhece o cara da expedição, tu não sabe para quem tu vende esse produto, tu não conhece o cara enfim, deveria de conhecer o cara lá do compras, enfim. Então, a gente traz as pessoas aqui, os profissionais, para eles também poder falar as necessidades deles, as angústias. Porque o que acontece? Às vezes, quem está do lado de cá do balcão fala só das suas mazelas. Porque a culpa é lá do pessoal lá da sala de aula, lá do RH.
mas ninguém escuta a dor daquele cara. E às vezes muito pela cultura das empresas, né? As empresas, elas, por mais tecnologias que têm, eu sempre falo isso, às vezes elas têm dificuldade na comunicação ao lado. Então, o programa tem esse intuito de levar essa informação dos profissionais com uma coisa assim, um linguajar mais do dia a dia. Então, por exemplo, quando vira aqui o profissional do RH, ou a profissional, enfim, ela vai estar aqui e nós vamos questionar elas, mas vamos levar as perguntas do que a gente escuta em casa, com amigos, enfim. Vai foto no currículo? Não vai? Qual é a formatação? Eu boto endereço? Não boto? A gente vê jovens, vocês são professores, eu acredito que vocês escutam isso diariamente. Vai a foto, professor, é colorida? Não vai? Então, a gente tem alguma experiência para dar alguma diretriz, mas nada melhor que vir um profissional aqui. Então, o programa ele tem esse objetivo, como uma prestação de conta para a comunidade. Nós estamos... Também, porque o mercado ele muda, né? Ele se atualiza. Então é aquilo. A gente, quando estava na indústria, quando estava no comércio, era de um jeito. A gente não sabe mais como é que está. A gente está fora. Está fora, exatamente. Desculpa, como é que é? Não, tá, beleza. Não, assim, falando isso aí que tu tá, a questão de prestação de conta, ou que nem a questão do RH ali que a gente estava dando um exemplo, às vezes não tem uma comunicação assertiva. E às vezes também aquele pessoal lá na fábrica, ou num restaurante, ou num mercado, ele dependendo a personalidade dele, ele não vai questionar, ele não vai perguntar, não tem tempo hábil para isso. Às vezes a empresa não tem uma sala de reunião, às vezes a empresa faz ali 5 minutinhos antes de iniciar um turno, e aquela pessoa que poderia agregar, às vezes com uma grande ideia ou com alguma coisa, ela vai se calar. Ela não tem o canal. Então, uma das coisas que o programa faz é levar esse conteúdo com uma linguagem técnica, mas, cara, de pessoas que trabalham, que estão no mercado, no dia a dia, né, que conhece o que é uma visão, missão, valores, mas sabe dizer assim, faz uma gambiarrazinha para mim correndo ali, um parafusinho, fura lá para mim que eu preciso resolver tal coisa, rapidão. Isso acontece dentro das empresas. E isso a gente está falando de empresas grandes e empresas pequenas. Esse linguajar que ocorre lá no chão não significa que quando eu peço para o técnico lá, faz um gabaritinho para mim ali, que ele está fugindo a ponto de comprometer o produto ou burlar um sistema técnico. Não é isso. Mas existe isso. Né? Em todos os lugares existe isso, para uma forma de uma adaptação técnica. Então, assim, eu vejo que o programa tem muito disso, Alisson. A gente trazer as pessoas para se comunicar. Porque a dúvida daquela pessoa lá, daquele meninão, ou daquela pessoa que nem o Giovanni falou há pouco, quer fazer uma mudança de rota, que nem eu estou fazendo, é importante a gente ouvir quem está atuando. E é bacana também, cara, que nem as meninas ali do marketing digital, desculpa, eu esqueci o nome das gurias, a Carol e elas têm a paciência de explicar. Pô, elas deram uma aula, show de bola. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram... Uma consultoria pra gente. Ontem o Giovanni discutimos um vídeo que a gente ia postar e a gente do episódio. É justamente isso que eu ia falar. O episódio que vai no sábado do Pazol, por exemplo, ele falando que ele era... Perfeito, agora sim? Então, o episódio que vai sábado ao ar agora, que vocês já vão ter visto, do Daniel Pasolini, que ele falando, ele tinha feito o técnico informática dele, e aí ele foi para aula de direito para ver o que ia acontecer. E aí, 15 minutos de aula, ele decidiu, é isso que eu quero trabalhar agora. Então, ele precisou entrar numa sala de aula para entender que era aquela profissão que ele queria seguir. Mas a nossa ideia aqui é pessoas que não necessariamente precisem estar dentro de uma sala de aula ou se aventurar a isso antes de ter a certeza. Daqui a pouco ela ouvindo vai, nossa, eu quero seguir esse caminho. Olha a honestidade que essa pessoa está falando, olha o brilho nos olhos que ela está falando. Então essa, eu acho que faz parte da nossa ideia, trazer esse brilho nos olhos das pessoas, tanto que seguem na área, quanto querem iniciar de uma linguagem técnica, mas uma linguagem fácil, honesta, simples, que a gente consiga, que ela consiga ser palatável para todo mundo, sabe?
sobre isso, né? Então, a ideia desse episódio era fazer um episódio bem curtinho pra gente falar um pouquinho. Queria ouvir do André, porque ele traz bastante feedback, assim. Ele é... Não que eu não seja cara dura, eu já fiz apelos, inclusive, né? Então, apelo mais uma vez, segue a gente no Instagram, segue a gente, vai lá e como é que é a inscrição, né? Inscrição do YouTube, se inscreve no YouTube, porque vai valer a pena pra vocês. É de graça. E assim, o conteúdo que a gente tá trazendo de verdade, assim, eu tive uma consultoria grátis no sábado lá com as gurias, e eu acredito que vocês vão ter essa consultoria grátis a partir do momento que vocês assistirem, né? O episódio do Barão, o episódio do Dani, o episódio do Dani foi fantástico, né? O episódio do Joel, né? Quem mais que a gente trouxe? Da Michelle, meu Deus, incrível também. Então a gente tá fazendo um produto onde a gente quer marcar de alguma forma, nem que seja um start, né? O Gil falou, um start numa mudança de carreira, um start no início, numa ingressão de carreira, que a gente não consegue, a gente vislumbra lá na frente e daqui um pouco, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, ou isso aí não é pra mim, né, que a gente ouve bastante, mas às vezes acontece, né? A gente como tá na sala de aula, né, é muito gratificante, sim. Essa semana o Gil me falou de um aluno nosso que quer virar professor, por exemplo, né, e a gente fica cheio de orgulho, assim, o fulano disse que quer ser professor. Nunca imaginava, porque... Mas assim, alguma coisa a gente despertou nele. Porque ele veio e falou diretamente pro Gil, nesse caso, né? Então é sinal que alguma coisa que o Gil fez despertou isso nele. Então foi alguma fala, alguma motivação, sei lá, alguma sementinha que ele colocou. A gente quer fazer isso, a gente quer plantar essa sementinha, nem que seja, para nós já tá muito bem. A gente não imaginava a proporção que ia ter, tá tendo uma proporção que a gente não imaginava. A gente não tá falando em número de seguidores, a gente não tá falando em número, até número de visualizações a gente tá legal, mas não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando na proporção de as pessoas enxergarem a gente e falar, muito legal o que tá fazendo. E não são pessoas da família mais, são pessoas. Esses dias, por exemplo, uma pessoa chegou lá na escola lá e falou que me ouviu no Uber, por exemplo, né? Eu conheço essa pessoa. Como é que eu conheço essa pessoa? Tipo, nunca tinha me visto na vida e conheço essa pessoa. Mas como, né? A gente começa... Daí tu começa numa paranoia. Então, mas eu tô sendo monitorado o tempo todo. Então, as minhas ações têm que ser monitoradas também. Uma série de questões que a gente fica... Porque a gente não imaginava essa proporção. A gente começou a fazer uma coisa que... Claro que a gente acreditava que tinha um potencial, mas era uma coisa que a gente imaginava. Vamos fazer porque a gente quer levar esse conhecimento e quer se experimentar também na frente das câmeras, na frente com o microfone na mão. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu peguei o microfone, a primeira vez o que o Gil foi falar em público lá numa palestra que a gente foi fazer, cara, a gente tremeu lá em Curitiba, lá, tremedeira, eu já tava dando aula há 1000 anos já, mas quando a gente pegou o microfone, tremedeira aqui, até ontem ainda pegava, agora eu tô liso aqui, eu tô falando isso porque... De fato, eu tô mais leve na frente da câmera, mais leve com o microfone na mão, né? E a gente acaba isso. Mas eu queria ouvir do André, assim, os feedbacks que tu anda tendo, porque o André não que eu não seja carudo, né? Que era o que eu tava falando, mas o André é o mais carudo, dizer, não, meu, olha aqui, já abre na hora o telefone, pega aqui, olha aí o meu canal e tal. Então é isso, queria que eu ouvir de ti um pouquinho, André. O que tu tem de feedbacks que tu tá tendo aí pra gurizada? Cara, conforme a gente relata e publica, o Giovanni que administra o canal, ele devolve, o pessoal tá pedindo lá, tá vendo tal coisa, acompanhando e tal. E isso é que é legal. Como a gente tem um público assim, claro, quando a gente fala que tem um público, não significa que qualquer pessoa de qualquer idade possa seguir, não é isso. Mas é que as pessoas se interessam por esse tipo de coisa, porque a gente tá na idade produtiva. Né? Todo mundo quer estar no seu... O cara que trabalha lá na limpeza, na indústria, na escola, todo mundo se interessa em aprender algo novo. Então, quando eu relato, cara, a gente tem um projeto de educação, de palestra e tal, as pessoas em diferentes de áreas, idade, as pessoas têm essa coisa de querer ver algo que converse com ele. É o cara que levanta de manhã e vai para o trabalho, aquela pessoa que está pensando em fazer um curso, ou aquele que parou. As pessoas querem isso. E o programa, quando eu falo, é a forma que eu estou falando aqui. É uma verdade, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que, não é fácil estar aqui. Né? A gente tem já... Todo mundo aqui tem as suas responsabilidades, filhos e tal. O Giovanni mora em outro município distante, tem deslocamento, tem recurso próprio. E a gente quer levar isso porque a gente quer marcar algo, a gente quer deixar um legado, né? A gente também quer de certa forma, se desenvolver,
porque para mim é algo que é importante, eu me desenvolver, que nem o Alisson falou de falar em câmera, isso para mim é uma novidade. Eu sempre falei há mais de 20 anos para equipes, mas no meu habitat dentro da indústria, né? Para mim aqui, tá chegando agora no mundo e tal, o linguajar que os meninos estão aqui quando eles estão montando, eu também estou aprendendo. Então essa troca é importante e esse feedback é o feedback que eu estou recebendo diariamente das pessoas, porque eu não perco a oportunidade de falar, porque eu acho que é gostoso falar sobre aquilo ali, porque a gente faz com amor, entendeu? A gente faz com seriedade. Isso é o que vale, Alisson, porque as pessoas vê seriedade. Quando a gente fala em trazer o profissional aqui, que nem a gente falou, o Joel falou de trazer as pessoas que querem vir aqui, a gente vê que as pessoas vêm e entregam o seu melhor. Talvez se a gente ainda não tem a habilidade de explorar da melhor forma, ou ter uma técnica de jornalismo e tal, porque a gente vai aprender essas coisas, tudo é aprendido, mas a gente na cara dura mesmo, com aquilo que a gente tem vontade de perguntar e com as nossas falhas, erros de português, enfim, a gente vai falando. Mas, por exemplo, a Michele, uma profissional gabaritada. A gente teve aqui um atleta profissional do Internacional, jogou Série A, um cara campeão. Pô, o cara falou requintes ali de bastidores de futebol profissional. O que acontece? Quem não viu, pessoal, por favor, olhe lá. É interessante a gente pegar essas minúcias do mundo, né, do trabalho, né? Alguém que é o caso, né, do Barão ali do episódio, né? Então, conforme eu tinha falado na família, né, eles não sabiam que eles tinham um projeto social e eu não sabia que tinha um projeto social, e depois a gente se comprometeu, inclusive a gente vai tá indo lá para ajudar o projeto, né? A ideia é ajudar, a gente se fortalecer nisso. Então a Ecosystec surgiu a partir daí também, da gente levar um pouco de oportunidade em alguns espaços que não tem tanta oportunidade. É claro que é muito bom, ganhar dinheiro é muito legal, é muito bom, a gente sabe, né? Então a gente está sempre na luta. Mas a Ecosystec, no primeiro momento, ela surgiu com o intuito de, além de prestar consultoria e tudo para empresas, né, que é o que paga a conta, a ideia sempre foi isso, a gente levar conhecimento, levar sabedoria, levar um pouquinho de informação, no caso do Gil, na inclusão digital, um pouquinho de conhecimento que a gente tem para dar, né, que a gente pudesse levar em locais onde não estão que não são tão favoráveis a receber isso. Então a ideia de trazer o Barão, a gente explorou ele do futebol também, mas a ideia de a gente explorar ele era o que ele não fala, o que ele não conta sobre o projeto dele, porque a gente vê o brilho no olho dele quando ele fala do projeto. É claro que ele jogou na Série A, é claro que ele jogou no Inter, ele gosta disso, o ego dele fica legal por causa disso também. Só que ele falou inúmeras vezes para nós nos bastidores, e por isso que a gente foi para esse caminho, de saber dele do projeto social. A gente queria reforçar o projeto social, a causa que ele está tentando combater, a causa que ele está direto ali, né? 3.750. Eu acho que é exatamente o número porque me marcou, né? Eu acho que isso é legal porque, enfim, a gente trabalha com jovem e a gente vê o brilho nos olhos do jovem, e é esse brilho nos olhos que faz a gente querer continuar trabalhando com o jovem. Então, isso deu para se identificar muito com o Barão, porque vê que brilha os olhos dele, porque ele, de fato, ele ressuscita sonhos. Ele muda vidas, sabe? É aquele jovem que não ia ter uma oportunidade, tem uma oportunidade. Aí, agora, já que a gente abriu essa conversa, né? Então, voltando um pouquinho, né, no episódio, vamos falar um pouquinho de cada episódio, né? Então, no episódio da Michele, eu vou falar porque eu sou muito fã da Michele. Então, sempre era uma pessoa que eu tinha colocado ali já para trazer nos primeiros ali, já a ideia já era trazer, né? Tem outros tantos que tem uma lista aqui que a gente vai trazer. A gente tem uma lista, já tem alguns que tem data. A gente falou bastante com a Michele, ele explorou bastante a parte espiritual dela também. A gente queria ter explorado mais, mas acabou não dando porque tem uns incensos. Ela me mandou depois, um pouquinho depois ali que acabou o episódio, ela me mandou uns incensos, mandou uma carta e tal, agradecendo e tal. E a gente que agradece ela assim por ter vindo, por ter topado, né, essa ideia. E ela trouxe um monte de coisas, vivências dentro de uma escola, né, coisas de bastidores também que a gente não está acostumado a ouvir. E claro, da parte aquela profissional dela, que é a ideia, né? Só que também da parte pessoal, né? A parte do que move essa pessoa. O que move a Michele, o que move o Alisson, o que move o André, o que move o Gil a levantar todos os dias, porque todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem essa questão a mais e
E foi bem bacana. Não sei se de repente tu quer falar do episódio do Dani um pouquinho. E daí a gente vai falando um pouquinho de cada um, assim. Cara, na verdade, assim, eu posso... Tu conheceu o Dani no dia? Eu Importante. conheci o Daniel no Ele saiu dia, emocionado. mas cara, eu tenho várias limitações com memória, enfim. Mas quando eu me dedico para uma coisa assim que ela é importante, minha memória é de longa duração, ela grava, gera arquivos. Então eu posso te falar falas, inclusive de vários personagens. Então, por exemplo, vamos falar do Dani. Pô, ele contou a história dele quando ele chegou no Brasil. Tá lá no episódio, né? Quem quiser ver, lógico, vale muito a pena. Um jovem com 18 anos sair do país de origem, vir se lançar, passar pelo que ele passou, né? E dar relatos sobre a questão do nosso sistema de saúde, documentação quando chegou no Brasil, que, enfim, já são 10 anos que ele está no Brasil, 10 anos, né? E está reconstruindo a vida dele aqui e tal. Tem um sonho de voltar no futuro, ajudar o país dele a se reconstruir, enfim. Então são vários profissionais que passaram aqui. A Michelle falou que na cidade dela do interior trabalhava no mercado e tentava e não deu e teve que se lançar. Quantas pessoas não precisam às vezes sair do seu estado para ir buscar uma trajetória num outro lugar? Na minha família eu tenho parentes que se lançaram, estão em outro estado, outro país, buscando o seu espaço, entendeu? Por exemplo, o episódio do Joel. Eu sou muito fã dele, porque eu trabalhei com ele, enfim, ele me deu uma oportunidade há 26 anos atrás. Eu era um jovem também, sem experiência, com uma formação bem limitada, e esse cara acreditou em mim. E no dia do episódio dele, se reparar, quem gosta da indústria, quem gosta de processos, enfim, quer fazer melhorias em vários lugares, escolas... Ele deu uma aula de administração aqui, porque ele falou de toyotismo, ele falou do Ford, ele falou de melhorias de processo, de qualidade, gestão de pessoas. Ele fala, porque é a forma, cada líder, cada gestor tem uma maneira de chegar nas pessoas, né, Giovanni? Tu como professor para cada aluno tu tem uma forma de chegar e de falar, né? Então, naquele dia, se buscar lá no episódio, imagina, eu não sabia disso, Alisson, mas eu vou falar agora uma coisa que tu vai lá e nós não estamos falando de algo muito distante. Eu acho que era ali no início meados dos anos 80, ele falou que na fábrica tinha, além do pessoal do Senai, tinha os funcionários engraxates de sapatos da direção, da gerência e da direção. Eram funcionários. Então tu imagina, cara, nós estamos falando aí de 35 anos e no ABC, né? Então tinha essa cultura que era lá do início de tudo do Brasil, os trombadinhas, o pessoal que era morador de rua, o pessoal levou essa cultura para dentro de uma fábrica. Então esse cara, nesse dia que ele esteve aqui, ele nos deu uma aula de história sobre gestão, sobre as mudanças que ele entrou como meninão lá do Senai, foi efetivado, se tornou um líder, teve um líder, seu Talaveira, que passou para ele toda a expertise prática, e ele levou adiante, cresceu e veio num outro estado, se lançou para criar equipes e lideranças com uma cultura que não existia, automobilística. Então, veja bem, ele pegou uma oportunidade e foi. E isso, Alisson, é para todas as pessoas que nos seguem. Ninguém é fadado a uma coisa só. Todo mundo pode fazer... Cara, eu quero hoje, com a internet e com rede de apoio, tu pode fazer o curso que tu quiser. Lógico, vamos lá, né, pessoal? Aqui é um canal profissional que a gente lida com a realidade das coisas. Eu não posso, na idade que eu tenho hoje, ser um piloto de caça, entendeu? Tem até falta de visão. Então não tem como. Mas dentro do que é possível hoje em dia... Todo mundo pode, cara. Então, o jovem que está entrando hoje aqui, amanhã ou depois o Giovanni vai dar uma palestra na escola. Pessoal, vai chamar no canal. Aqui também vai ter essa ferramenta. Todo mundo que gosta de tal assunto, introdução ao tema tal, lá que tu falou há pouco ali da IA. Vou dar uma palestra sobre IA e é 0800.
vamos usar o canal, para que as pessoas possam participar, ter um primeiro contato com o professor Giovanni, para na sequência, pô, eu gostei disso, professor, onde é que eu posso estudar? Não, vem aqui, vai lá, vai aqui. Então o canal também tem isso, essa prestação de serviço com os seguidores, né? Uma rede de apoio. Rede de apoio, isso é muito importante. Inclusive hoje, né, o Wesley não pôde vir aqui, hoje nós estaríamos fazendo um episódio super bacana com o psicólogo Wesley, né, meu amigo e tal. E vai ficar para a próxima semana. E na psicologia tem muito isso, né? No episódio dele tenho certeza que a gente vai falar muito sobre rede de apoio, que a gente se constrói, não é sozinho, é muito difícil, ninguém vai chegar lá. Existe casos, mas hoje em dia é multidisciplinar, é dando as mãos, um tem uma mazela, uma outra tem uma potencialidade, é que nem aqui, cada um aqui tem uma potencialidade, tem suas mazelas, mas junto nós vamos ser fortes, junto com o mesmo propósito nós vamos ser fortes, nós vamos chegar a lugares que a gente não sabe onde vai chegar, mas se chegar com aquela missão de, pô, eu aprendi uma palavra nova, eu sei que agora esse pessoal, pô, automação, pô, eu tenho uma empresa pequena, eu queria automatizar, eu queria uma palestra de tal coisa e tal. A gente está indo no caminho certo. Porque, que nem o Giovanni falou outro dia, eu não compreendi, porque eu não sou da área da tecnologia. Não é viralizar e tal. Como não vai viralizar? A gente está trabalhando para... Não, mas não é com esse intuito. É com o intuito de pegar, criar raízes, fazer uma coisa sólida, né, Giovanni? Criar um produto, criar algo, de fato, que as pessoas vão olhar... E ele é o mesmo produto desde que a gente começou. Não é o... Enfim, vou usar um exemplo, que coisa a gente corta, que é o Luva de Pedreiro. Receba. O que nós temos além do receba? A gente não quer entregar só o gol e o receba. Por mais que todo o alcance que o Rian, que é o Luva de Pedreiro, conseguiu, não é só isso que a gente quer. A gente quer criar algo desde o início que cresce. Não vai ser os números de visualizações, não vai ser os números de seguidores que vai ditar o nosso sucesso. O nosso sucesso ele é ditado a cada episódio, a cada aceite de convidados nossos. A gente entrevistou o Pazol na semana passada, um grande amigo meu, parceiro de futebol, um baita de um advogado, um cara super humilde, super acessível. Que abriu as portas lá do escritório. Abriu as portas. Depois do horário, tinha compromisso também, ficou esperando, enfim. E isso demonstra a questão da parceria. Porque quando não se tem dinheiro, que é o nosso caso, é na parceria, é no comprometimento, é naquela coisa que nem o Giovanni falou, é meu amigo e ele vai fazer porque ele é meu amigo e vem de encontro àquilo que a gente quer. E, enfim, eu acho que todos, assim, Giovanni, desculpa te interromper, todos que vieram até aqui agora vieram com essa parceria. E eu acho que é perfeita a tua colocação, porque talvez a única coisa que nos falta é dinheiro, como falta na vida de todo mundo. Mas, de resto, a gente é completo. Das nossas famílias que entendem que a gente está abdicando de tempo junto com a família para investir num projeto que a gente vê propósito, que eu acho que é principal a gente enxergar propósito nisso, e de fato a gente enxerga esse propósito. São de pessoas que entendem, por mais que... Tu falou agora, André, sobre a nossa seriedade. Nós somos sérios, mas nós somos bem-humorados. Então não é algo para ser sisudo, para ser duro, não. É para ser super descontraído, super legal. E as pessoas muito generosas, entendendo essa seriedade descontraída, têm aceitado vir conosco. Nós temos, como o Alisson disse, uma lista de convidados que pretendem vir conosco. Tem pessoas que já chegaram para nós e falaram, não, quero participar com vocês lá porque é muito legal, a gente vai conseguir trocar uma ideia, eu vou conseguir falar um pouco mais do meu trabalho, e isso é importante porque a gente também está abrindo um espaço para essas pessoas que realizam coisas muito marcantes na vida delas, que é importante para elas. Lembrando, né, gente, a nossa profissão é o que a gente mais faz como ser humano ao longo da vida. Então, isso é muito importante, porque a gente está falando não somente de um trabalho, de uma ocupação, a gente está falando da vida das pessoas. Então é isso. A ideia era a gente falar um pouquinho, fazer um storytelling, né? Fazer uma passada rápida assim por tudo que a gente passou nesse último mês, né? Essas últimas semanas. Acho que ficou bem bacana, ficou de acordo, né? Eu queria agradecer bastante a todos que vieram, ao Pazol. Não, beleza? Tu vai dar o tchau? Tu vai dar o tchau? Quando eu for dar o tchau, eu quero dar o tchau. Não, beleza. Não, eu tô só pra gente não perder o fio da meada. Então a gente está indo
para o final agora. Nós temos atividades para fazer, né? Mas eu queria botar, tá? Eu vou, apesar do meu produtor não deixar, eu vou projetar de qualquer forma, porque a ideia é essa, né? Então a gente está pensando, pessoal. Nós estamos pensando, nós vamos fazer, né? Porque a gente precisa pagar conta. A gente está lançando as propostas. Então a gente tem propostas de parceria, tá? Então quem quiser, quem tiver interesse de estar apoiando o canal, a gente vai abrir propostas de parceria. Vocês vão ver agora no próximo episódio, né, do Pazol, que a gente bolou um roteiro um pouco diferente, talvez atropelado, porque a gente estava pensando nisso, e o produtor ele queria que a gente fizesse com mais calma, mas eu disse, não, tá na hora, a gente vai fazer e vamos para cima. E a gente também bate também, briga entre aspas bastante em relação a isso, porque assim, a gente precisa botar isso para fora, para vocês também sentirem que a gente está tentando se profissionalizar, a gente está se profissionalizando, né? Para melhorar cada vez mais. Então a gente está abrindo, a ideia de hoje também é mostrar um pouco disso. Nós vamos abrir parcerias, né? Então a ideia é abrir parcerias, porque nós somos um canal de Gravataí, um canal que está indo organicamente, está crescendo organicamente. De novo, a gente não imaginava a proporção que tinha que ter. O apelo que eu faço sempre no Instagram, às vezes nem sempre dá certo. E eu vou dizer, não deu muito certo, porque não teve muito engajamento das pessoas vindas do meu Instagram para o Profissão Executável. Tiveram bastante pessoas, tá? É importante ressaltar. Obrigado a todos que estão acompanhando, mas a gente está subindo organicamente, pessoas aleatórias estão seguindo, está sendo um negócio incrível, assim, uma coisa que a gente não tinha uma noção. Então a gente está pensando em monetizar isso de alguma forma. Então estamos abrindo parcerias, estamos abrindo para patrocinadores. Quem tiver interesse, nos procura, né? Entre em contato no DM do Profissão Executável. O Gil está mandando os prints direto. Já teve gente, inclusive, interessado. O Gil manda o print ali no grupo. Tem isso aqui, a gente vai olhar, analisar. De novo, a gente tem que sempre pactuar a nossa agenda e mais a agenda do entrevistado. Então a nossa agenda também não é uma coisa rápida de agilizar para a gente marcar, conversar, entender se a proposta está de acordo ou não. São valores bem acessíveis, né? São valores bem acessíveis, porque a ideia é para manter o canal. Uma série de coisas que a gente faz anterior ao entrevistado e depois do entrevistado. Aplicativos para cortes, enfim, que a gente, desde o cafezinho, que a gente quer ter uma coisa melhor. Então a ideia é essa. Quem tiver interesse, nos procura, entre em contato com a ADM do nosso ADM, e a gente vai tá abrindo parcerias aí na sequência. E da minha parte era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estiveram até agora. Deixar o e-mail também de contato Isso. O e-mail de contato eu não vou passar aqui agora porque eu estou perdido, mas aqui. Enfim, tá aqui. Aqui os nossos, né? Então a gente colocou aqui o profissão.exe@ecosystec. Então, de novo, né? É um produto Ecosystec. Então a gente está desenvolvendo esse material, tá? Tá ficando bem bacana e é isso. Estamos abertos à parceria e eu já falei demais também. Um forte abraço. Bom, eu quero agradecer então o espaço. A gente fez essa prestação de conta com os nossos seguidores. Pessoal, continue assistindo os vídeos. É importante. Participem. Deixem lá uma mensagem para que a gente possa estar dando um feedback para vocês, tá? Como é que chama ali a caixinha do texto ali? Como é que é, Gil? Não, agora para fazer pergunta lá pro Caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas, né? Então assim, pessoal, agora os meninos deram essa ideia e ela é fantástica, tá? Por exemplo, nós vamos ter agora com o Wesley semana que vem, a gente vai gravar o psicólogo. Talvez tenha uma pergunta. Às vezes aquela pergunta, por mais simples que possa ser a ideia da outra que está talvez com algum problema, ou que eu quiser saber alguma coisa, por favor. Se quiser fazer anônima, não quiser que a gente mencione o nome. Também, o Giovanni vai falar sobre isso aí também. Pode falar aí, Giovanni. Se a pessoa quiser fazer a pergunta, assim, uma pergunta mais delicada, não quer que exponha o nome, fica tranquilo, a gente não vai expor o nome, aquela pergunta ela vai cair dentro do roteiro, o psicólogo ou qualquer outro entrevistado que venha a ser entrevistado vai responder e a gente vai preservar a identidade. Então de fato, é um momento que a gente está abrindo para perguntar o que quiser. Exato. Então, dando continuidade, pessoal, aproveitem esse canal. Acho que é importante a gente ter essa parceria, porque é aquilo que a gente falou. Nós estamos crescendo gradativamente, mas nós não vamos abrir mão, tá? Isso é um valor para nós da Ecosystec,
Nós não vamos abrir mão da qualidade da entrega do material. Tá? Por vezes, a gente sabe, principalmente os meninos, que são profissionais da área de tecnologia, as meninas lá da UP trabalharam conosco aquele dia, e a gente sabe, todo mundo quer o videozinho rápido e tal, mas, por favor, os nossos seguidores, que são pessoas pensantes, ganhem um tempo assistindo os vídeos. Por favor, eu peço isso. Ganhem um tempo assistindo os nossos vídeos, porque a gente quer crescer com qualidade. Nós nunca vamos abrir mão aqui da qualidade, porque a gente acredita na educação, a gente acredita na formação a médio e longo prazo, na formação das pessoas. Tá, pessoal? Então, por favor, continue conosco. Muito obrigado. Temos um corte. Agradece aí que eu quero... Já agradeci. Já agradeceu? Pessoal, primeiramente, eu quero agradecer os meus amigos pelo projeto. É um prazer estar com vocês, de verdade. É muito legal. É um prazer discutir com vocês no grupo do WhatsApp. É muito legal. Pessoal, assim como o Alisson gravou aquele dia, eu vou pedir encarecidamente para vocês. Se inscrevam no canal. É de graça. Vocês seguem tanta gente. Gente que não interage. Gente que... famosos, que... não conheço. Eu vou lá, eu sigo a Virgínia. Tá? Segue o Profissão Executável. É de graça. Segue lá. É de graça. De graça. A gente não vai cobrar. Tá? Se quiserem patrocinar, ótimo. Ótimo, a gente agradece. Tá? Se quiser pagar, ótimo, a gente agradece. A gente não vai dizer que não vai aceitar, que a gente vai aceitar. Mas assim, é de graça. Tá? A gente tem vídeos no YouTube de 1h15. É longo? É muito longo. Mas assim, você senta no sofá, relaxa. Tu merece 1h15 de descanso assistindo um conteúdo legal. Tu merece isso. Um conteúdo sem anúncio. Um conteúdo de uma conversa que vai te agregar em algo. Me agrega em algo. Agrega eles em algo. Todas as pessoas que já estão acompanhando, eu tenho certeza absoluta que agregam em algo. Então, por favor, gente, é de graça. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal.